que existe aí a necessidade de tão só provar a conduta, o dano e o nexo, né? Já na responsabilidade subjetiva, não. Tem que provar o dano, a conduta, o dano, o nexo e também a responsabilidade subjetiva demanda a comprovação do dolo ou da culpa. Então, a ação tem que ser com dolo ou com culpa. Então, a ação ou omissão que gerou esse ato contrário ao ordenamento jurídico por parte do médico deverá demandar a comprovação de que esse ato se deu de forma dolosa, seja dolo direto ou dolo eventual, né? Dolo direto é aquele que se prova quando é que ele queria realmente praticá-lo, né? E dolo eventual quando ele não queria praticar, mas assumiu o risco, né? Assumiu o risco. Ou culpa quando for aí por negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, nós temos aí a responsabilidade subjetiva, aquela que tem que provar o dolo ou a culpa. A responsabilidade objetiva é aquela que não precisa provar o dolo ou a culpa. No caso do direito penal, por exemplo, não tem como você pronunciar no âmbito penal ou no direito penal, na esfera penal, né? Não se aceita nesse tipo de apuração, de persecução, a responsabilidade objetiva. Não existe no direito penal a responsabilidade objetiva. É importante, sempre nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, que se prove, né? Se prove, aquele que alegar, logicamente, vai ter que provar o dolo ou a culpa, conforme prevê o artigo 18 do Código Penal. Artigo 18 do Código Penal. Então, sempre deverá ocorrer, no caso do direito penal, então, no caso da apuração de uma infração penal praticada pelo médico, né, o dolo ou a culpa. A prova do dolo ou da culpa é do agente, que deverá ser sempre subjetivo, ou seja, responsabilidade subjetiva sempre prevalece no direito penal. Já no direito civil, que é aquele que a infração é sempre um dano, né, enquanto que no direito penal a infração será ou um crime ou uma contravenção, lá do Decreto-Lei 3688 de 41, Decreto-Lei 3688 de 41, a chamada Lei das Contravenções, né? Então, nós temos esse sistema bidefinidor, né? Que é o crime ou contravenção. Isso com certeza não vingará quando for aprovado aí o projeto de lei 236 de 2012, que é o projeto de lei que vai trazer o novo código penal, não é verdade? Então, temos aí que no direito penal, né, a regra é essa, sempre será a responsabilidade subjetiva, com a prova do dolo da culpa. Já no direito civil, em regra, é subjetivo, né? Como prevê o artigo 186, também prevê o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002. Mas há uma série de exceções aí. Então, o direito, nós teremos que ter aqui uma aula só sobre essas exceções do direito civil, né? Já nas relações consumeristas, que estão ali atreladas com o direito civil, né, o direito consumerista é o direito do consumidor, previsto lá na Lei 8.078 de 90, em regra, né, prevalece a responsabilidade objetiva, né? Aquela responsabilidade que não há necessidade da comprovação do dolo ou da culpa, ou seja, aquela conduta, aquela ação ou omissão que se dá independentemente da culpa e traz aí a possibilidade de um dano, né, para o consumidor, nos termos do artigo 3º da Lei 8.078 de 90. Então, veja que aí pode acontecer, como eu falei, quando for aí a prestação de um serviço público, até a reclamação quanto a isso, ou seja, uma ação contra essa má prestação de serviço público, nos termos do artigo 22
da Lei 8.078 de 90. Já na seara administrativa, que é o que nós estamos conversando desde o início dessa manifestação de hoje, né? A seara administrativa, a responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e também o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, né? Então, vejo que há, sim, a responsabilidade civil objetiva do Estado, então só precisa ter a conduta, o dano e o nexo, né? Não precisa provar a responsabilidade subjetiva, ou seja, o dolo ou a culpa da administração pública nesta relação com o administrado, né? A relação com o administrado, e também prevê o mesmo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002, a responsabilidade para com o servidor público, aí sim será subjetiva. Então, na relação entre a administração ou as administrações dentro da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, né, será a relação administração com o administrado, aí será a responsabilidade objetiva do Estado. Já a relação entre o Estado e o servidor público, o agente público, já que o servidor público é uma espécie de agente público, ou seja, agente público está previsto lá no artigo 2º da Lei 8.429 de 92, a Lei da Improbidade Administrativa, está previsto lá no artigo 2º da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei do Abuso de Autoridade, e ela tem várias espécies, né? O agente público é apenas uma das espécies que compõe aí o agente público administrativo. Então, o servidor público é apenas uma das espécies. O agente público é genérico, agente público é genérico, né? Então, veja que essa relação entre a administração e o agente público, ela será sempre de responsabilidade subjetiva, onde a administração pública, para ter o chamado direito de regresso, deverá comprovar o dolo ou a culpa por parte do agente público, não é verdade? Na maioria dos casos, na relação entre médico e paciente, a responsabilidade ela é contratual, ou seja, ela se baseia em contrato nos termos do artigo 421 da Lei 10.406 de 2002. Todo contrato é um acordo, né, de vontades que visa criar, modificar ou extinguir direitos. Então, a responsabilidade contratual civil, ela surge a partir do descumprimento daquela obrigação pactuada nos termos do artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, onde há aí o rompimento, a quebra, sem uma justificativa, da cláusula pacta sunt servanda, cláusula pacta sunt servanda, não é verdade? Logicamente que temos alguns mecanismos para esse tipo de quebra, como prevê, por exemplo, o artigo 476 da própria Lei 10.406 de 2002, com a cláusula rebus sic stantibus, não é verdade? Então, o prejudicado, apenas nesse caso, quando a responsabilidade for civil, deverá comprovar o inadimplemento contratual, ou seja, o não cumprimento do contrato. Então, a consequência é uma consequência que está prevista lá no artigo 389 da Lei 10.406 de 2002. Artigo 389 da Lei 10.406 de 2002. Logicamente, quando não cumprida a obrigação pactuada, acordada no contrato, responde aquele que for o devedor, aquele que não cumprir com o estabelecido no contrato, por perdas e danos, na verdade, perdas e danos, logicamente, mais juros e atualização monetária
nos termos do que prescreve o artigo 402 da própria Lei 10.406 de 2002. Logicamente, essa correção monetária se dará segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e também deverá pagar, além disso, os honorários do advogado, né? Como prevê o artigo 85 da Lei 13.105 de 2015 e o artigo 22 da Lei 8.906 de 94. Então, a